Olá a todos. Bom, hoje nós vamos para a nossa primeira aula do capítulo de dilatação térmica, a sexta aula do nosso curso de termologia. A dilatação térmica ela é um fenômeno que ocorre quando a temperatura dos corpos varia, e isso faz com que as suas dimensões também variem. A gente observa que nos sólidos a relação é que quando a temperatura aumenta, as dimensões do corpo aumentam, ou seja, ele aumenta de tamanho. Né? E quando a temperatura diminui, os corpos eles diminuem de tamanho também. Tá? A gente observa nos líquidos geralmente a mesma regra. Quando a temperatura do líquido aumenta, o seu volume também vai aumentar. E quando a temperatura diminui, seu volume também vai diminuir. Porém, há algumas exceções. Né? Por exemplo, é o caso da água. A água, conforme a sua temperatura vai diminuindo, seu volume vai diminuindo. Porém, entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, com a temperatura continuando a diminuir, o volume da água ele começa a aumentar. Isso explica, por exemplo, porque quando você põe uma garrafa de água na geladeira, no congelador, e a garrafa congela, a água congela, a garrafa ela estufa, ela fica maior. Se for uma garrafa de vidro, ela pode até quebrar, tá? Porque nessa faixa de temperatura a água ela cresce, ela aumenta de tamanho. E isso explica também por que o gelo flutua na água, né? Porque quando ele congela, já que o volume expandiu, a sua densidade ficou menor do que a da água. Né? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais específico mais para frente, tá? Bom, a dilatação térmica ela ocorre sempre em três dimensões. Né? A gente sabe que os corpos eles são tridimensionais, ou seja, eles têm comprimento, altura e largura. E a dilatação térmica ela ocorre nas três dimensões. Quando o corpo aumenta seu tamanho, vai aumentar tanto o comprimento, quanto a altura, quanto a largura. Né? Porém, tem corpos que têm situações especiais. Por exemplo, quando a gente pensa num fio de cobre, esse fio ele é muito comprido. Né? Então, o comprimento do fio ele é muito maior do que a largura e do que a altura do fio. E na hora da dilatação, o que vai acontecer? O comprimento ele vai dilatar muito, mas muito mais mesmo do que a largura e a altura do fio. Então, por isso a gente vai considerar a dilatação só em uma dimensão, só no sentido do comprimento do fio. E nesse caso, quando a gente considera só uma dimensão na dilatação, a gente chama a dilatação de linear. Tá? Agora, quando a gente tem o caso de uma chapa metálica, pensa numa chapa metálica bem fina. Então, o que acontece aí? Acontece que a, a largura e o comprimento da chapa eles são bem, bem maiores do que a espessura da chapa. Então, o que acontece? Na hora que a chapa dilata, a largura e o comprimento da chapa vão aumentar muito, comparado com o que aumenta a espessura. Então, nesse caso, a gente vai considerar a dilatação só em duas dimensões, só na dimensão do comprimento e da largura. E na espessura a gente vai desprezar a dilatação porque ele é muito pequeno, é bem insignificante. Agora, quando os corpos têm dimensões de tamanhos aproximadamente parecidos, aí nesse caso a gente tem que considerar as três dimensões na dilatação. E aí a gente chama de dilatação volumétrica. A gente vai considerar a dilatação tanto no comprimento, quanto na altura, quanto na largura. Então, resumindo, a dilatação térmica ela é um fenômeno que consiste no aumento ou na diminuição do corpo quando a temperatura dele varia. Geralmente, quando a temperatura aumenta, o corpo aumenta de tamanho, quando a temperatura diminui, ele diminui de tamanho. Nos líquidos você tem algumas exceções, como é o caso da água, que entre 0 e 4 graus, quanto menor a temperatura, maior vai ser o volume. E apesar de existir só um tipo de dilatação, que é a volumétrica, ou seja, todos os corpos dilatam em três dimensões, há situações que a dilatação em algumas das dimensões é desprezível. Então, quando a gente considera a dilatação só em uma dimensão, porque nas outras duas a dilatação é muito pequena para considerar, a gente chama essa dilatação de linear. Quando a gente considera a dilatação em duas dimensões, que é o caso da nossa chapa metálica,
que a largura e o comprimento são muito maiores do que a espessura, aí a gente chama de dilatação superficial. E quando a gente considera a dilatação em três dimensões, ou seja, as dimensões são de tamanhos parecidos, como é o caso, por exemplo, de um tijolo, né? Um tijolo de madeira, um tijolo de metal, aí você tem a dilatação volumétrica, considera ela em três dimensões, certo? Bom, gente, então por enquanto é isso. Na próxima aula a gente vai continuar a estudar esse tipo de dilatação, tá? Então até a próxima.